Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o CEO do mercado Bitcoin, Reinaldo Rabelo. Rabelo tem 42 anos, é advogado por formação, desde o início de 2020 comanda o mercado Bitcoin, a maior plataforma de compra e venda de criptoativos e ativos alternativos da América Latina. Rabelo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Eu que fico grato, de poder participar e debater sobre o ecossistema cripto. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando: como que foi o processo de criação do mercado Bitcoin para poder atuar como corretora nesse mercado de moedas digitais? Bom, o mercado Bitcoin é uma startup, mas já é uma startup antiga, para os padrões, do ecossistema. Foi criado em 2013, quando na época só existia Bitcoin, no ecossistema cripto. Não existiam todas as outras 20 mil, os outros 20 mil criptoativos, que existem atualmente. E a única maneira naquela época, de comprar Bitcoin era através de operações diretas, dentro de canais de redes sociais, canais de bate-papo, que exigia muito conhecimento técnico. Então, para uma pessoa participar do ecossistema cripto, ela precisava, antes disso, entender bastante, de tecnologia e ter muita vontade. Então, as primeiras exchanges surgiram justamente naquela época, 2012, 2013, foi quando o mercado Bitcoin também surgiu para facilitar o acesso a Bitcoin através de uma plataforma simples como um marketplace, em que você podia facilmente encontrar vendedores ou compradores, dependendo do que você quisesse fazer naquele momento, para negociar e participar do ecossistema. O senhor pode dar alguns números sobre o tamanho da companhia atualmente e também sobre o crescimento desse mercado nos últimos anos? Claro. Em 2013, quando o mercado Bitcoin surgiu, a gente estima que existiam 2.000 pessoas no Brasil falando de Bitcoin. Hoje, só no mercado Bitcoin, a gente está chegando a quase 4 milhões de clientes. O mercado inteiro, que de alguma maneira está conectado ao ecossistema cripto, ele é estimado em 10 milhões de pessoas, que de alguma maneira compraram Bitcoin, compraram fundos de criptoativos, investiram em empresas que atuam nesse ecossistema, compraram NFTs. No ano passado, a aplicação de tokens não fungíveis acabou dominando o mercado. Então, hoje, cerca de 10 milhões de pessoas, de alguma maneira, participam desse ecossistema. A gente superou o número de 500 pessoas trabalhando no MB no ano passado. Então, a gente, apesar de ainda continuar com a cultura de startup, de inovação, a gente já tem uma estrutura de governança robusta, com lideranças e decisões claras, com auditoria, controles. Então, a gente já funciona como um banco pequeno, médio, fazendo uma comparação com uma instituição do mercado mais tradicional, com controles de prevenção à lavagem de dinheiro e afins. Então, já é uma estrutura robusta. E no ano passado também, a gente realizou pela primeira vez uma captação. Até 2020, o mercado Bitcoin seguia com seus próprios recursos. Em 2021, a gente recebeu aportes de fundos como o SoftBank, o Mercado Livre, o Banco Genial. No ano passado, a gente captou no total quase 300 milhões de dólares, que nos permite passar por momentos de mercado mais desaquecido, seguindo a nossa rota, que é de longo prazo. Como o senhor comentou, o mercado Bitcoin tem um sistema próprio de auditoria, até porque atualmente esse mercado não é regulamentado pelo governo federal.
Quais são as legislações vigentes para poder intermediar esse setor, a compra de moedas digitais? Como que, na lei, a pessoa pode saber que ela realmente está fazendo um negócio no qual não vai ser lesada? Bom, a gente entende que toda e qualquer prestação de serviços, né, no Brasil, ela passa por uma regulação, né? Então, se eu vou oferecer qualquer serviço, né, para um brasileiro, né, eu pelo menos devo conhecer, né, o Código de Defesa do Consumidor, né, e as regras de direito civil e de direito tributário que existem no nosso país, né? Então, por isso, né, em 2013, quando o mercado Bitcoin foi criado, desde lá, né, é feito a identificação, né, de todos os clientes que operam na plataforma. O mercado do Bitcoin é uma empresa com CNPJ no Brasil, com responsáveis indicados, né, porque a lei exige que seja assim, né? A regra, né, de sustentação do nosso ecossistema, da nossa economia, da nossa sociedade, ela prevê que quem está prestando serviço precisa indicar quem são os responsáveis, né, por aquela prestação, porque se o serviço for prestado com defeito, né, o consumidor ele pode, de alguma maneira, ir atrás, né, dos responsáveis por ressarci-lo, né? Então, para a gente, do ponto de vista de regulação, existem regras claras, né, já para a atuação de uma exchange, né, mesmo que seja de criptoativos. O que a gente não tem é uma lei sobre especificamente o mercado, o ecossistema de criptoativos, mas existem obrigações que já são direcionadas às exchanges, como, por exemplo, né, a Receita Federal, né, desde 2019, ela exige que todo prestador de serviço que atua, né, com clientes brasileiros, né, informe, né, para a Receita Federal as transações que aconteceram na sua plataforma. E também, né, a própria lei de prevenção à lavagem de dinheiro, ela indica que quem movimenta, né, ativos de alto valor, né, ou grandes volumes financeiros precisa, de alguma maneira, se conectar, né, aos agentes que controlam e fiscalizam as operações desse tipo, né? No caso, o COAF, né? A gente é conectado ao COAF desde 2018. E desde 2013 a gente emite nota fiscal de serviço, por exemplo, né? Como a gente é um prestador de serviço, né, a gente não só identifica os clientes, como emite nota fiscal para esses clientes, né, e paga, né, os tributos, né, municipais, federais, que são devidos, né? Então, o aspecto de regulação que a gente trata hoje em dia, né, com um projeto de lei e regulamentação eventual de Banco Central e CVM, são regras específicas para o mercado, mas já existem regras gerais que obrigam qualquer empresa, né, a cumpri-las. Atualmente o Congresso está avaliando justamente regular o setor. Já tem um projeto que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e agora falta novamente o aval da Câmara. O senhor avalia que esse texto dá maior segurança jurídica justamente para a empresa atuar nesse setor, além da legislação atual? Acho que a regulação, né, ela vem sempre depois do progresso, né? A gente sabe que funciona assim em qualquer movimento de inovação. A lei, né, a regra que vai reger, né, um novo mercado ou uma nova tecnologia, ela não tem como nascer antes, né? Ela nasce sempre depois, né, se a gente quiser fazer uma regulamentação específica. Esse projeto de lei, né, que se encontra em fase avançada, né, para aprovação final na Câmara, né, ele é debatido, né, desde 2015, né? Então é um debate que se iniciou num momento que talvez fosse muito cedo, né, em que a gente ainda precisava acompanhar o progresso, né, do ecossistema, mas acho que agora está claro, né, para todo mundo que chegou o momento da ordem, né? Então, nesse sentido, o projeto de lei, da forma como ele está, parece apropriado, né? Porque, primeiro, estabelece regras
principiológicas, né, regras gerais, né, não está entrando no detalhe do ecossistema, do tipo de serviço, né, e do mercado que pode ainda se expandir e criar novas aplicações. Segundo, que não regula a tecnologia, né, a gente observa que esse seria o grande risco, né, de uma lei tentar dizer o que é o blockchain, para que serve o blockchain, para que servem as criptomoedas, os criptoativos. E essa lei não, esse projeto de lei não trata disso, né? Trata dos prestadores de serviços. Né? E tem elementos ali que são, acredito que fundamentais, né, para a segurança, não só das empresas, né, mas também dos consumidores e da sociedade como um todo, né? E aí passando pelos próprios reguladores. Né, como, por exemplo, né, a segregação patrimonial, que é a garantia, né, de que essas empresas não irão usar o dinheiro, né, nem os ativos dos clientes para interesse próprio, né, interesse da própria empresa. Então, se eu deixo o meu dinheiro parado no exchange, eu não quero que a exchange use para aplicar em investimentos arriscados, né, porque se eu precisar de volta, eu quero poder resgatar aquele dinheiro na hora que eu pedir. Né? Da mesma forma, os outros ativos que eu colocar na plataforma, sejam eles criptomoedas ou outros investimentos. Eu quero, na hora que eu precisar daquele criptoativo, eu quero poder resgatar. Eu não quero que a exchange tente se alavancar em cima do meu patrimônio, né, me colocando em risco e ficando com todos os ganhos. Então, esse elemento da segregação patrimonial resolve um problema, né, que assola, né, o ecossistema de criptoativos, né, que é o problema das pirâmides, das fraudes, né, e da alavancagem, né, que muitas vezes leva à quebra, né, de projetos, de exchanges, de empresas, sempre em prejuízo do consumidor e, de alguma maneira, né, em prejuízo do próprio ecossistema, né, porque por mais que não tenha sido diretamente, né, um efeito do trabalho, né, do MB, né, quando há uma quebra, né, do projeto Terra, do projeto Celsius, ou algum exchange internacional para de aceitar os saques, né, acaba contaminando as empresas que atuam corretamente. Então, esse princípio ele é fundamental. Recentemente, diversas notícias foram divulgadas no exterior, justamente de corretoras que não permitiram que seus clientes pudessem fazer saques, principalmente com a recente queda no mercado de moedas digitais. Então, essa mudança na lei, ela evita que aqui no Brasil esse problema ocorra? Sem dúvida. Aqui, tentando simplificar, né, algo que parece complexo, mas nem é tão complexo assim. Digamos que os clientes, né, de uma determinada corretora.com, né, que atua fora do Brasil, enfim, sem cumprir as regras locais, esses clientes tenham colocado 5 bilhões de reais, né, em Bitcoin, né, naquela empresa. Né, e aquela empresa decide, por conta própria, vender os 5 bilhões de Bitcoin, né, pegar os reais e investir, por exemplo, em ações de uma empresa na Bolsa. E aí acontece o que está acontecendo agora, né, uma crise na economia, e aqueles 5 bilhões, na verdade, eles passaram a valer 1 bilhão de reais. Né? E todo mundo começa a pedir de volta o seu Bitcoin que tinha sido depositado naquela corretora. A empresa, para conseguir devolver, ela teria que vender as ações da empresa que ela comprou na Bolsa, que valem muito menos do que valiam no início, para conseguir comprar Bitcoin para devolver para o cliente que está pedindo o seu ativo de volta. Né? Então, o risco de você misturar o dinheiro e o patrimônio, né, do cliente com o da corretora é gigantesco, né? Porque eventos como esse, né, em que a economia fica em baixa, ele naturalmente vai levar a empresa, né, a quebrar, né, e com isso gerar prejuízo, né, para o mercado como um todo, né, principalmente para os consumidores que confiaram que a empresa estava apenas guardando os bitcoins que foram colocados com ela. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa regra protege, né,
os consumidores desses momentos de saques que não são autorizados, porque certamente a empresa está tentando arrumar dinheiro para devolver para os clientes, porque ela certamente usou para outras coisas. Outro ponto a ser definido pela regulamentação é se essas empresas que estão no exterior, elas têm que ter um CNPJ aqui no Brasil. O mercado Bitcoin já atua aqui no Brasil, mas se o senhor puder comentar, o que mudaria para essas empresas? Seria um entrave, um fechamento do mercado para corretoras do exterior, essa mudança? Não seria entrave, né? A gente tem diversas empresas estrangeiras que têm CNPJ no Brasil e atuam regularmente. Isso é entrave, sempre que a gente fala em formalização do negócio, é entrave à pirataria, né? Então, quem quer atuar de forma pirata, né, sem pagar impostos, sem proteger o consumidor, sem cuidar dos dados dos consumidores, sem cumprir regras de competição leal, sempre vai achar ruim, né, seguir regras de localização. Mas, por exemplo, né, se o mercado Bitcoin quiser atuar no México, a gente precisa de um CNPJ no México, eu preciso seguir as regras do México. Se eu quiser atuar nos Estados Unidos, eu também preciso seguir as regras americanas. E isso acontece com todas essas .com, né, que hoje reclamam do projeto de lei no Brasil. Elas seguem as regras nos países que já perceberam que esse tipo de empresa só faz sugar, né, os recursos, né, da economia brasileira sem nada entregar. Né? Então, o Brasil está muito atrasado, né, nesse sentido. Talvez o último dos países, né, com economia entre as 15 maiores do mundo, que ainda não exigem, né, a localização das empresas prestadoras de serviço em criptoativo. Então, a gente está em último lugar, né, nesse tipo de exigência, e não existe nenhuma barreira, né, porque pedir um CNPJ e indicar quem são os responsáveis pela empresa não é nada do outro mundo, né, não é nada que custa, né, principalmente porque a gente está falando aqui de empresas que investem bilhões e bilhões de reais, né, em coisas muito menos úteis do que criar uma empresa e indicar responsáveis no país em que está prestando serviços. Né? Então, é algo que, por exemplo, o mercado Bitcoin conseguiu fazer em 2013, quando tinha 3 funcionários, né? Abrir um CNPJ e indicar os responsáveis. Então, aqui é uma desculpa de quem não quer seguir regras brasileiras. Como o senhor mesmo comentou, recentemente houve casos de fraudes e até pirâmides financeiras com o uso de moedas digitais. O senhor comentou que a regulação ela pode evitar esse tipo de problema, mas o que as empresas que já atuam, elas fazem ou podem fazer para evitar fraudes nesse sentido? Bom, a gente tem feito já, né, no Brasil existe a associação, né, da Associação Brasileira de Criptoeconomia, né, a ABCripto, né, que congrega ali as principais exchanges e prestadores de serviços, né, do ecossistema cripto brasileiro, e tem uma política, né, de boas práticas, né, que a gente chama de autorregulação, né, indicando que quem participa da associação precisa seguir, né, aquelas boas práticas que justamente ajudam a proteger o ecossistema. Né? E uma dessas recomendações é sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, né, que normalmente vai estar conectada à prevenção a fraudes. Porque se alguém começar a operar, né, sem conseguir justificar bilhões de reais, essas empresas certamente vão suspender a operação, né, dessa empresa ou dessa pessoa, né, e vão comunicar aos órgãos de controle. Né? Isso aconteceu no chamado caso do faraó dos bitcoins, né, em que as empresas brasileiras excluíram essa operação das suas plataformas em 2018, mas essa operação continuou a acontecer, né, em uma dessas empresas que se recusam a seguir as regras brasileiras, né, e acabou fraudando, né, milhares de investidores, principalmente do Rio de Janeiro, né, que confiaram, né, naquela operação, porque estava vinculada a uma empresa que se dizia
gigantesca, global e idônea, né? Então, naturalmente, seguir as regras, né, já existentes de controle e prevenção à lavagem de dinheiro já permite que a gente crie um ecossistema saudável. Infelizmente, essas empresas se recusam e a gente não vê até aqui, né, uma punição por parte, né, dos agentes de fiscalização, né, porque nesse sentido, os representantes ou os parceiros locais poderiam ser investigados, né, por Receita Federal, Banco Central, né, Ministério Público, Procon, né, Senacom, por que elas não estão seguindo as regras já existentes, né? Mas, infelizmente, né, a conexão com o tema cripto faz parecer que precisamos de uma lei específica sobre cripto para que esses agentes, né, cobrem de quem não está cumprindo, né, com as obrigações já existentes. O projeto de regulamentação, ele queria até uma tipificação específica no Código Penal para fraudes com moedas digitais, criptomoedas. Talvez seria um caminho para poder permitir que as autoridades possam dar uma maior punição àqueles que cometem crime, ou isso já não seria necessário, o que falta é realmente uma ação das autoridades? Acho que a tipificação, né, e o tratamento, né, do mercado, do ecossistema de maneira específica, sem dúvida nenhuma retira, né, essa dúvida, né, que os agentes têm hoje sobre aplicar as regras, né, a essas entidades que fogem, né, da regulamentação local. Sem dúvida nenhuma, empodera, né, todos esses agentes que eu comentei antes, né, a aplicar as regras de controle, né, de organização e de boa governança, né, a esses agentes, né, que tentam, de alguma maneira, né, se aproveitar através de arbitragem regulatória, né, do consumidor, né, do mercado brasileiro. Por isso que é super relevante, né, no projeto de lei, né, a gente tem defendido isso com bastante ênfase, né, a regra de transição, que, na verdade, é uma escolha, né, para o legislador, se o legislador quer que durante esses 180 dias que o regulador, né, vai ter para criar as regras específicas, a gente vai privilegiar empresas que atuam de forma legítima, de forma séria, ou se durante esses 180 dias a gente vai privilegiar a bandalheira, né, a pirataria e o modelo de atuação que tem favorecido, né, lavagem de dinheiro, fraudes, evasão tributária e crimes que têm acontecido no ecossistema. Então, essa regra de transição, né, ela é super relevante para a gente começar a moralizar, né, o setor, né, desde agora, né, e não daqui a 180 dias. O Banco Central ele pretende enviar um projeto de lei permitindo a criação do real digital. Seria uma moeda digital lastreada no real, isso ainda vai ser definido. Isso pode ajudar no desenvolvimento do setor? Como é que o senhor avalia essa ideia de criar um real digital? Seria uma forma de evitar o crescimento do Bitcoin, Ethereum e outras moedas? O mercado Bitcoin participa, né, do programa do Banco Central que discute, né, a criação do real digital, né, a CBDC. A gente tem o Lift Challenge, né, que tem 9 projetos que foram selecionados no país, e o mercado Bitcoin lidera um desses projetos, né, junto com outros projetos de grandes empresas, né, como o Santander, B3 e empresas de muito maior porte. No nosso caso, a gente está levando, né, o conceito de DeFi, né, para a moeda digital, né? Então, a gente acredita que o Banco Central está escutando, né, diversos setores, né, diversos interesses, né, na criação da sua própria criptomoeda, né? Aí sim, uma criptomoeda por natureza, né? E, nesse sentido, né, na nossa visão, existem 2 resultados positivos. O primeiro é que a gente está falando do Banco Central pensando em apoiar, né, plataformas de DeFi, né, de finanças descentralizadas.
O segundo é o Banco Central entrando no ecossistema para estabelecer as regras de criação de stablecoins, né, das moedas estáveis, que são fundamentais para o ecossistema cripto. Apesar de muita gente comprar diretamente Bitcoin, o acesso via uma moeda estável, né, via uma moeda oficial, certamente vai ampliar o uso, né, de criptoativos, vai ampliar o número de pessoas que acessam esse ecossistema. Então, acho que são dois pontos fundamentais, né, desse programa que está conectado aí à criação do Real Digital. Claro que existem riscos, né, o Banco Central, né, do Brasil e de qualquer país pode abusar da tecnologia e controlar mais do que deveria, né? E existe esse risco, né, de supervigilância, né, do dinheiro, mas eu não acredito que seja uma intenção do nosso Banco Central, pelo menos até aqui não tem sido essa a manifestação, né, tanto do presidente, né, do Roberto Campos Neto, como dos diretores que lideram, né, essa agenda, né, o Fábio Araújo, o Aristides e outros tantos que têm se pronunciado em nome do programa. E caminhando para a reta final da entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a queda recente no valor das cotações das criptomoedas no mercado global, que atingiu $1 trilhão todo esse mercado. Até algum tempo era, se não me engano, 5 trilhões. Isso justamente porque o Banco Central norte-americano e outros bancos centrais estão aumentando as taxas de juros. Isso significa que as pessoas estão deixando de acreditar no valor das criptomoedas e voltando a confiar mais no dólar, em moedas mais tradicionais? Bom, acho que aqui a gente não está naquele momento de inverno cripto, pura e simplesmente, né? A gente está vivendo um inverno econômico. A economia global, né, está passando por um momento desafiador, né? A gente olha as bolsas de valores, né, com quedas relevantes, né? A gente vê, né, um projeto que até outro dia, né, levou o Nubank a ser o banco de maior valor do país, né, hoje com queda de mais de 60% do seu valor de lançamento, né, das ações. Então, é um momento de crise econômica global, né, muito relacionada, né, aos programas de incentivo, né, que os governos e os bancos centrais, principalmente o Fed, né, criou durante a pandemia, né, que gerou inflação, que se tornou incontrolável e que, de alguma maneira, ameaça gerar uma estagflação depois. Né? Então, a gente observa, né, todo mundo que participa da economia apreensivo em relação aos próximos momentos, né, econômicos do mundo, né, ainda ameaçados também, né, por uma instabilidade política decorrente de uma guerra, né, que se alonga, né, que vem acontecendo já há bastante tempo. Então a gente está num cenário crítico. Evidentemente que aqui, né, o Bitcoin vai sempre merecer a crítica, né, de que não funcionou como um ativo descorrelacionado. Então, se a economia inteira caiu e o Bitcoin deveria ser descorrelacionado, por que o Bitcoin caiu também? E eu acho que essa crítica é válida, mas a correlação e descorrelação ela também muda. Né? Em alguns momentos, aquele ativo que estava descorrelacionado, ele passa a atuar, né, em função da macroeconomia. Né? Então, a gente viu, por exemplo, na pandemia, no início da pandemia, o Bitcoin descolou dos outros ativos, né, e performou de uma maneira muito melhor do que qualquer outro ativo de reserva, né, inclusive ouro e dólar. Agora está acontecendo o contrário, né? O ouro e o dólar, né, seguem descorrelacionados, né, e o Bitcoin está totalmente vinculado, né, à queda macroeconômica. Então, a gente aqui, né, tem sempre um olhar, né, de longo prazo, né, sobre o ecossistema cripto. Então, a gente não vai condenar, né, o Bitcoin quando ele cai, nem vai salvar, né, totalmente o Bitcoin quando sobe.
A gente está muito mais conectado à tecnologia e acredita que essa tecnologia é base, né, para a internet do futuro, para o mundo digital do futuro. Então, seguimos confiantes, né, no Bitcoin e nos outros criptoativos que têm projetos sérios, né, porque a gente vai passar por esse ciclo de queda, né, econômica, e certamente, né, novos projetos, novas aplicações vão surgir e se tornar de novo relevantes, né? Essa é a nossa percepção, principalmente de quem está no mercado já há 9 anos, né? Então a gente já viu esse ciclo acontecer no passado, né? E está tranquilo em relação a isso ser mais um ciclo de queda que depois tem um retorno relevante. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Reinaldo Rabelo. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!